Fala, meus amigos, aqui é a Marco Pisos e o meu chamado agora é para você. Você vendedor de piso de madeira, vendedor de laminado, de piso vinílico, de massa autonivelante, você que é vendedor, tá? A minha pergunta é, você quer ser vendedor de uma só venda para um cliente? Ou você quer vender para esse cliente, para a família dele, para os amigos, para os contatos dele, indiscriminadamente? Você quer vender somente uma vez ou você quer vender outras vezes para esse cliente, tá? Eu já fiz uma convocação aqui aos meus amigos raspadores, né, que nós somos instaladores e eles são raspadores. Agora é para você, vendedor, tá? Você que é vendedor, qual que é a sua ideia? O que você pensa quando você faz uma venda? Você quer vender uma só vez, transformar essa venda num pesadelo, num inferno e não vender nunca mais? Porque como profissional a gente sente isso nos clientes, tá, pessoal? A gente tenta, durante 8 anos, graças a Deus, a gente vem revertendo muitos casos complicadíssimos. As empresas que a Marco Piso presta serviço são testemunha disso, tá? Houve um tempo aí numa determinada empresa que eu prestei serviço muito tempo para eles, que a gente era o cara da hora, era o cara, quando o bicho estava pegando, o pessoal contava com a gente. Quando não tinha mais esperança, o pessoal sempre gritava pela gente: Marcos, ajuda a gente, socorre a gente, a venda tá irreversível, tá indo para reclamar aqui, tá brabo o negócio, e o pessoal chama a gente vai lá e reverte o caso. Então, graças a Deus, né? Não é que a gente é super humanos, nada, não. É que a gente é somente humano. A gente vai lá e trata a pessoa com um determinado carinho, né? Que ela merece, o respeito. Esse transtorno todo, ele começou lá no começo, né? Do começo. Quando chegou pra gente, já chegou a bomba, já a ponto de explodir. A gente vai lá e só desarma a bomba, pessoal. Tá? É legal, né? Você ter alguém que você pode contar, mas você não vai ter sempre alguém que vai chegar no final de tudo e transformar aquele pesadelo num sonho. Não vai ter sempre. Você não vai ter sempre profissional na sua empresa que vai fazer esse milagre, né, por assim dizer, no final de tudo, no final das contas. Então comece direito, comece você direito, com o pé direito. Trate o cliente bem, com o devido respeito e não engane, né? Apresente para ele exatamente as possibilidades, dê opções de produto para ele falar: esse aqui é esse aqui tem essa aplicação, esse aqui é o top, esse aqui é médio, né? O que você realmente deseja, o que você deseja, né? Então deixa a critério do cliente, apresente para ele, seja honesto. Seja honesto. Eu não me imagino como vendedor, tá? Eu sou um péssimo vendedor, não me imagino. Eu já tentei, eu faço vendas aqui também, né? Eu vendo a instalação do piso e tudo. Mas no meu caso aqui, eu prefiro vender a instalação do piso somente pelo preço de fábrica e ganhar somente a minha mão de obra. Eu detesto fazer venda. Então você que é um vendedor, que é um bom vendedor, se você faz essa venda baseado na verdade, no caráter, não tem esse negócio de vendedor precisa mentir, precisa, não, pessoal. As pessoas precisam de sinceridade, ser sincero com as pessoas. É exatamente por essas estratégias, essas artimanhas que muito vendedor tem, que engabela o cliente, que não entende de nada e, né, envolve um monte de maracutaia no meio dessa venda, que chega pra gente um inferno depois. E infelizmente tem muitos clientes que não voltam a comprar nunca mais nessas empresas. Infelizmente, tá? Eu sou testemunha, já peguei muitos clientes que já ligaram na minha frente diretamente para a empresa. Muitos clientes já ligaram: olha, pessoal, vocês estão de parabéns pela equipe de profissionais que você tem, tá? Já ligaram na minha frente, manda um e-mail, né? Isso para nós é muito prazeroso. Mas com vocês eu não compro mais, tá? Porque pode ser que compre se eles souberem que a gente tá na empresa. Mas a empresa não pode ficar refém de um profissional ou outro. Não pode, não tem condição, né? Não deixe o seu cliente chegar a esse ponto, pessoal, de transferir para nós essa sensação horrível de que nunca mais eles vão comprar na empresa com você. Seja honesto, faça uma venda honesta. Fale para o cliente: olha, o seu contrapiso, por exemplo, no nosso caso aqui de piso de madeira, piso vinílico, seu contrapiso precisa de impermeabilização, precisa de autonivelante, tá? Eu sei, existe a estratégia de vender primeiro e depois apresentar um monte de coisa que vem depois para poder não assustar o cliente no começo. Mas é exatamente isso que faz com que muitas pessoas nunca mais comprem na empresa, tá? Então quando o cliente chegar, fala: olha, eu poderia dizer para a senhora que seria somente isso e pronto, a venda da senhora estava feita, é só aguardar a instalação. Mas tem a possibilidade do seu contrapiso, quando o nosso técnico for precisar ser refeito, passar um autonivelante, impermeabilizante, apresente as possibilidades para ele e deixe ciente, tá? Porque as pessoas, elas se sentem felizes, se sentem confortáveis quando você é sincero, tá? Ela vai comprar depois o que precisar comprar, as pessoas vão comprar com muita tranquilidade, conscientes da necessidade
convença ele da necessidade, tá? Porque as pessoas, quando elas chegam para nós, elas falam, olha, me apresentaram isso, um monte de coisa depois de feita a venda já, isso é desonesto. Então eu não sei, pessoal, se eu não consigo ser vendedor desse jeito, tá? Eu sei que você precisa ganhar a sua vida, ganhar o seu pão, mas essa é a única alternativa. A gente não pode ser sincero com as pessoas, a gente pode ser honesto com as pessoas. Eu já fiz uma compra uma vez, né? Eu comprei uma cama box uma vez aqui, por exemplo, que eu fui persuadido pelo vendedor de tal maneira, para mim foi o maior vendedor que eu encontrei na minha vida, um vendedor mesmo, porque eu sou muito difícil de alguém me convencer, tá? Eu entro numa loja e saio, vou em outra, eu não tenho preocupação nenhuma com nada, eu pesquiso, eu entro só por curiosidade, eu sei o que eu quero, tá? Eu não sou muito fácil das pessoas me enganar, me engabelar, mas eu fiz uma compra uma vez aqui que eu fiquei frustrado depois, quando eu fui comparar o mesmo produto com outra loja, e a diferença de preço é absurda. Então o mesmo produto, eu vi as especificações, então é bem chato, pessoal. Seja honesto com as pessoas. Finalmente, pessoal, vamos concluir o raciocínio. Se você é vendedor, se você vende helicóptero, você deve informar para o seu cliente a autonomia do combustível dele, né, até onde vai exatamente. Você precisa conhecer com que você trabalha. Se você vai informar para o seu cliente, você vendedor de helicóptero, que o seu helicóptero faz 1000 km com um tanque, se ele só faz 500, o seu cliente vai cair no meio do caminho, ele vai morrer no meio do caminho, tá? Então, se você está vendo esse material aqui, tá? Se você está conhecendo essas informações práticas, você conhece um pouco de teoria, você conhece de venda, estratégia de venda, o que você normalmente você vendedor, o que você tem na sua de reunião no seu setor é estratégia de venda, como pegar o cliente, tá? Como pegar o cliente, como laçar o cliente. Essa é a estratégia, pessoal, eu sei disso. Mas se você quer laçar o cliente para sempre, seja honesto com ele, seja verdadeiro. As pessoas elas são presas pela lealdade, pela fidelidade. Você pode vender uma só vez com esse tanto de estratégia que você tem, com esse tanto de argumento que você tem. Você pode vender uma só vez. Mas é só uma vez que você vai vender para esse cliente. Você vai perder de vender outras vezes para ele, vai perder indicações, vai se queimar, que as pessoas queimam mesmo. Tá? As pessoas elas com raiva depois de ofendidas, de serem agredidas, a sua inteligência ser agredida, de serem subestimadas, menosprezadas, elas com raiva depois elas vão para cima e vão fazer de tudo para queimar. E o que eu vou dizer, né? O que a gente vai dizer? Se a pessoa foi enganada, a pessoa está frustrada e ela está com sede de justiça, ela quer fazer alguma coisa. Então, eu conheço, pessoal, muito cliente, tá? Eu já fiz obra demais. A gente já fez obra demais, não é pouca não. 8 anos fazendo serviço, uma obra por dia, 2 obras. Teve época que eu trabalhei com 4, 5 profissionais, nós fazíamos 2, 3 obras por dia, tá? E graças a Deus as coisas sempre deram certo, porque tanto eu quanto minha equipe, a gente treina as pessoas para fazer o que é certo. Já chegou gente na minha equipe que trabalhava muito rápido, né? Eram pressionados por outros patrões, outras pessoas que eles trabalharam, eram pressionados a produzir e não tinham qualidade. Quando chegou comigo na Marco Pisos, eu falei, pessoal, se você quiser correr, corra. Mas aqui você vai correr, mas só depois que você fizer os acabamentos bem feitos. No meio do serviço você pode se matar. Tá? Quando chegar no lugar que não tem segredo, não tem detalhe para poder deixar bem feitinho, se acaba, se quiser correr. Mas quando você chegar onde tem os detalhes, onde é revelado o seu talento, o talento do profissional, se você for preciso passar o dia ali, passe, mas faça bem feito. Então, pessoal, o que a gente tem tentado chamar a atenção é o seguinte: faça o seu trabalho bem feito. Se você é vendedor, se você é qualquer profissional de qualquer área, seja honesto. Seja honesto com o seu cliente, faça o seu melhor. Tá? Mas o melhor, assim, não o melhor baseado em técnica de estratégia para poder convencer e vender as coisas para as pessoas de maneira persuasiva, maliciosa, né? Mas se você quer ser persuasivo, se você quer ter conteúdo para convencer o cliente de aplicar um autonivelante, de aplicar um impermeabilizante, o porquê aplicar um impermeabilizante, um primer, né, de aderência, né? Se você vê os vídeos que a gente tem produzido e tem muito mais informação que a gente vai produzir, você vai ficar convencido. Você que trabalha na parte teórica, a gente na prática, a gente trabalha junto e a gente tenta sempre se defender um ao outro. Quando você erra lá na frente, a gente tenta corrigir aqui atrás e muitas das vezes a gente consegue, graças a Deus. Mas para que não chegue esse transtorno para a gente, que a gente nem sempre vai estar conseguindo fazer essa reversão desses quadros, nem sempre, né? Tem pessoas que nem sempre vai permitir que a gente, mesmo que você faça um bom trabalho, mas
elas foram magoadas tão profundamente que elas não vão permitir que aquela mágoa saia tão facilmente. É mágoa mesmo, pessoal. Tem pessoas que elas transferem isso pra gente, a gente sente que a pessoa tá com raiva, com muito ódio mesmo de ter sido enganada. E muitas das vezes é engano mesmo, tá? As pessoas ocultam muitas informações, o vendedor oculta muita informação. Então, como eu já disse, você é um vendedor de helicóptero, você é um vendedor de carro. Quantos litros esse carro faz por quilômetro, tá? E se o bico tiver entupido, se os bicos injetores dele tiver com algum problema, vai aumentar o consumo? Vai. Então, trazendo para o contrapiso, né, do nosso setor de piso de madeira, piso vinílico, se o seu contrapiso estiver muito danificado, vai aumentar. Se você não nivelar ele, aplicar uma massa autonivelante, que vai melhorar muito a qualidade da planicidade, tanto do seu vinílico quanto do... O vinílico é obrigado a fazer, mas o piso de madeira também tem a opção de você pegar um contrapiso todo esburacado e aplicar uma camadinha deles, aplicar uma camadinha de massa autonivelante de 3, 4 milímetros, que a Mapei, a Vacol, que é meus parceiros, a Vacol, que já fez participação aqui no canal, acredita na gente aí desde o começo, e eu não canso de dizer que sou muito grato à Vacol e ao meu amigo André aí, que nos deu o privilégio de apresentar o produto deles aqui, que a gente não é nada, né, pessoal? E eles são grandes, né? Eles são mundialmente grandes, conhecidos, tá? Eles têm a estabilidade né, mundial, estabilidade financeira, né, da empresa deles. E a gente não é nada, pessoal. A gente é só a mão de obra, a gente é só um pinhão de obra, tá? Mas a gente tem a necessidade de dizer aqui, se você é vendedor, dê as informações exatas para o cliente. E se você não sabe, eu entendo. Se você não tem um conhecimento exatamente de que o consumo de cola ele aumenta quando o seu contrapiso está todo esburacado, por exemplo, não sei se você vai ver, aqui é uma parede chapiscada, né? Raciocina, você pega um contrapiso nessas condições aqui, todo esburacado. Se você vende padronizado que um balde de cola de 5 kg vai render 3 metros num contrapiso padrão, né, que seria um contrapiso razoável, padrão seria um razoável, se você vende que ela vai ter esse consumo no contrapiso padrão, você deve imaginar, raciocinar que aqui vai dobrar a quantidade de consumo, se não triplicar. Então é importante você ter esse conhecimento. E a gente explica esse conhecimento aqui, a gente dá esse conhecimento porque a gente está fazendo a obra na prática aqui. Contrapiso esburacado, contrapiso arenoso. Arenoso é muito perigoso. Se o contrapiso está arenoso, aplica um endurecedor, um produto químico para fortalecer essas partículas, né, para ela não ficar esfarelando e dificultando a aplicação de cola e até a aderência e aumentando o consumo, que aumenta muito, tanto arenoso quanto esburacado. Então explique isso para o cliente, olha, o técnico, né, você também da equipe técnica, por exemplo, né, você que possa estar vendo, se você é da equipe técnica da empresa, contrapiso, esse cálculo que é feito, né, em todas as empresas, padronizado de consumo, que uma empresa copia da outra, acho que é uma coisa meio sem sentido. Você pode usar ele somente para aquela situação que o contrapiso tiver realmente um vidro, tiver em perfeitas condições. Saiu disso, você tem que refazer um cálculo, senão você arruma problema para a empresa, você que é fiscal de obra, por exemplo, você quando chega na gente depois, chega uma merrequinha de cola, que a gente acaba a cola na metade da obra, e aí depois tem que pedir na empresa. Aí dá briga entre o cliente e a empresa, que o cliente não quer comprar mais, ele acredita que comprou a obra completa e se faltou cola ele não tem nada a ver e eu não tiro a razão dele. Eu acredito que você que é o profissional, o cliente não entende nada. Então se você é o profissional, quando você vai na obra, você que é o técnico, por exemplo, e o vendedor também, ele tá inserido nisso, fala, olha, o meu técnico foi na obra e o contrapiso, né, foi constatado que está muito ruim e aqui no nosso orçamento total o consumo de cola ele vai aumentar em 1/3, vai aumentar em certa quantidade, porque o contrapiso está muito ruim, vai aumentar e você já faz essa venda lá no começo também, após, né, a análise do contrapiso e tal. Não deixa chegar para a gente depois, que a gente cansa de ir em obra e, por exemplo, quando é eu, a minha equipe, a Marco Piso, a gente vai lá para fazer o trabalho bem feito. Eu não quero saber se vai dar problema depois entre a empresa, entre quem vai comprar cola, de quem vai ser o prejuízo, eu quero saber que eu vou fazer o meu trabalho do jeito que tem que ser feito. Eu não vou passar pintar o chão de cola somente e jogar uma madeira em cima de 2 centímetros. Madeira para ser colado mesmo, cola de verdade. Então, para evitar esses problemas, pessoal, você que é técnico, você que é vendedor, né, vamos trabalhar junto. Vamos pensar junto, vamos se organizar. Se você que é vendedor vê um vídeo desse aqui, material, mande para seus amigos. Peça para eles compartilhar, se inscrever, tá? E voltando, contrapiso aumenta o consumo quando não tá bom, tá? Talvez muitos não saibam porque pela frequência de problema que a gente pega em obra de falta de cola,
talvez muita gente não saiba, porque se soubesse não chegaria tantos problemas para nós. Aí depois nós liga na empresa, faltou 10 balde de cola, 15 balde, aí vira um inferno. Aí a gente tem que estar explicando por que né? Tem que estar explicando coisas que não tem. Eu mesmo não tenho nem o mínimo paciência. Depois de 8 anos, explicando todo dia a mesma coisa. Por que faltou cola? Faltou porque não deu, porque não foi vendida a quantidade certa, porque não foi analisado o contrapiso de maneira correta, não foi vendido correto. Enfim, aí você tem que estar sempre explicando a mesma coisa. E a sensação que fica é de que você está comendo cola. A sensação é que o profissional está comendo cola, né? Misturando com a comida e comendo. Eu, no nosso caso, na Marco Piso, por exemplo, quando alguém, né, provoca a gente, eu falo assim, olha, é só olhar o meu currículo aí na empresa, olhar o meu histórico e ver quantas obras minhas já soltou e quantas obras minhas eu já voltei para ficar injetando cola depois. Mas esse procedimento de injetar cola, o pessoal faz porque, infelizmente, às vezes o profissional com medo de pedir cola na empresa, depois sabendo que vai faltar, ele estica a cola no máximo, deixa o piso do cliente todo oco, o cliente vai lá e vê o piso em vários pontos ocos. A pessoa vai lá, injeta uma colinha, faz um furo com uma broquinha fininha, vem com a seringa, coloca a cola dentro e vai dar a sensação de que está firme o piso, de que parou de bater oco, né, aquele som de oco. Então, para resolver todo esse problema, a gente deve trabalhar junto, pensar junto, no começo, tá? É no começo da venda, entre a venda e a análise técnica. A técnica comunica a venda, pessoal. Aqui vai aumentar o consumo de cola, o contrapiso está em tais condições, tá? E aí o vendedor vai lá e informa para o cliente, mas tem que ser feito tudo no começo. Pessoal, para acabar, finalizando, eu gostaria de convocar você, vendedor, você que é profissional técnico de empresas de piso vinílico, de madeira, né? A gente raciocinar, é só raciocinar. Cola não deve ser definido por padrão, né? Não deve ter uma medida padrão, já que os contrapisos não são padrão. Os contrapisos são feitos manualmente e de um para o outro sempre vai variar. Então eu acredito que esse padrão ele deveria até usar somente como base. A partir dele você ia calcular cada contrapiso. Se a metragem padronizada que as empresas já têm já funciona, né, 40%, né, tá bem longe de funcionar bem mesmo certinho, mas se já está ali em 40%, agora é só usar a partir disso e começar a definir a quantidade de cola de cada contrapiso a partir da análise técnica do profissional que faz essa perícia, tá? Meus amigos, muito obrigado. Espero que possa contribuir que seja de alguma maneira. Você que é vendedor, seja honesto, tá? Não pense em vender só uma vez não. Tem pessoas tem pessoas que podem indicar você para outras pessoas. As pessoas elas conhecem milhares de pessoas, né? Todo mundo conhece pelo menos 200, 150 pessoas que tá sempre fazendo uma reforma na sua casa. Dessas 150 pessoas, aqueles amigos conhecem outros e todo mundo no final das contas tem uma rede aí de mil e poucas pessoas. Uma pessoa aí tem uma rede de mil e poucas pessoas e de acordo com o padrão de vida da pessoa, né? Porque normalmente quem coloca um piso desse são pessoas que um piso de madeira, por exemplo, é um piso muito caro, são pessoas que têm um padrão de vida mais alto. Qualquer pessoa pode ter, claro, é só você correr atrás, você pode ter o que você quiser na vida, estudar, trabalhar duro, você pode ter o que quiser, mas se você está vendendo para um público que conhece muita gente, fazem muitas reuniões, eles conhecem muita gente e pode indicar você para outras pessoas. Eu quero colocar um piso de madeira, um piso vinílico. Opa, eu tenho um vendedor que o pessoal hoje em dia usa grupo de internet, viu? O grupo de WhatsApp, condomínios, eles usam grupos. Vocês conhecem algum vendedor que vende piso de madeira, piso vinílico, um vendedor bom, honesto? As pessoas perguntam, eles não querem saber só se conhece um vendedor. Vendedor todo mundo conhece. Tem algum vendedor que você possa me indicar da sua confiança? E a pergunta é, você é um vendedor da confiança do seu cliente? Você tem a confiança do seu cliente? Valeu, pessoal. Fica com Deus.